Capítulo 15, versos 1 e verso 2. Lucas 15, versos 1 e 2. Diz assim o texto: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar uma vez mais. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado pela oportunidade que temos de louvar e adorar ao Senhor e experimentar a presença do Senhor, Pai. Que nessa manhã, como servos do Senhor, possamos nos colocar diante do Teu trono e faça-nos sensíveis à Tua voz para entender de maneira clara a vontade do Senhor para nossas vidas, Senhor. Que o nome do Senhor seja engrandecido, Senhor, para sempre em nossas vidas. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem dessa manhã é o seguinte, é uma pergunta. O que você esbanja? O que você esbanja? O texto inicial que nós lemos tem como título, na palavra de Deus, talvez na sua Bíblia também seja parecido com a minha, diz o seguinte: Jesus recebe pecadores. E o texto traz nesses primeiros versos 1 e 2, através do diálogo de Jesus com aqueles que estavam junto dele, inicialmente os publicanos e os pecadores, e posteriormente se achega ali até eles e ficam indignados com aquela cena que eles veem, os escribas e os fariseus. Jesus, e é possível perceber isso diante de toda a palavra de Deus, que ele vem para chamar, e ele atrai naturalmente aqueles que são desprezados, os pobres, os párias, os marginalizados, os cobradores de impostos que naquela época eram muito mal vistos por conta dos seus atos ilícitos e por muitas vezes por condutas de corrupção. Mas Jesus vem para chamar os pecadores e tantos outros, porque Jesus verdadeiramente vem para chamar e buscar e salvar aquele que está perdido. E o texto relata que ao se depararem com aquela situação, os fariseus e os escribas, que eram os religiosos daquela época, o escriba poderia muito bem ser tanto um fariseu quanto um saduceu, mas pelo texto, por estar junto de um fariseu, provavelmente se tratava de um escriba fariseu. O escriba nada mais era que um erudito, que um mestre da lei mosaica daquela época, e constantemente eles desafiavam Jesus, porque Jesus, de fato, ele não seguia as práticas tradicionais observadas da lei oral. Então, sempre que havia uma oportunidade, o escriba e o fariseu chegava, tentando pegar Jesus num contrapé para desmoralizá-lo, ou diminuí-lo, ou envergonhá-lo. Mas nunca conseguiam. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele detém todo o conhecimento, todo o saber, e ele é enviado pelo Pai. E ele não vai negar-se a si mesmo, portanto, onde ele estava, junto daqueles que precisavam dele. Dos publicanos, dos cobradores de impostos, dos pobres e dos pecadores. E quando eles se deparam com aquela situação, com a companhia que Jesus estava ali, eles começam a murmurar. O texto diz assim, no finalzinho do verso 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles, e ficam junto deles. E essa circunstância desses versos iniciais proporciona ao Senhor Jesus Cristo a possibilidade de estabelecer um diálogo
não somente com os publicanos e pecadores, mas também com os fariseus e escribas, do verso 1 até o verso 32. E Jesus dá um pronunciamento através de parábolas, estas que são a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Esse diálogo permite ao Senhor Jesus constituir um ensinamento que segue até o verso 32. A primeira parábola está no verso 3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Então, e aí Jesus dá continuidade, em virtude da cena que acontece e que antecede esse texto. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus começa com essa parábola. Haviam ali 100 ovelhas, e eu vou ser muito direto na mensagem dessa noite, muito sucinto também. Haviam ali 100, dessa manhã digo, haviam ali 100 ovelhas, que estavam sob a responsabilidade daquele pastor. E a parábola diz que ele perde uma delas. Onde ela está perdida? No deserto. O texto diz que as ovelhas estavam no deserto, ele reúne as 99, mas uma ovelha estava perdida no deserto. E lugar de ovelha pode ser em diversos lugares, mas um lugar que não é lugar de ovelha é no deserto sozinha. Lugar de ovelha é junto das demais e junto do seu pastor. Por isso, quando o pastor se dá conta de que uma ovelha está fora do rebanho, que uma ovelha está perdida, o que ele faz? Ele procura, ele encontra, e ele a coloca nos seus ombros. O que demonstra por parte desse pastor o cuidado, o zelo, o afeto, o amor por aquela ovelha que estava perdida, mas foi encontrada. E o texto diz o seguinte, que quando aquele pastor encontra aquela ovelha, que deu trabalho para ele em procurá-la, porque ele teve que deixar 99 e partir em procura daquela, o texto na minha Bíblia diz que ele ficou aborrecido ou que ele ficou feliz? Hein? Feliz. A minha Bíblia diz que ele ficou cheio de júbilo, cheio de alegria. Ele chama os amigos, ele chama os vizinhos para celebrar, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. E ao analisarmos o contexto dessa parábola, haviam 100 ovelhas, mas uma ovelha estava longe. Uma ovelha estava afastada do rebanho. Ela estava onde não deveria estar, mas provavelmente ciente daquela situação, perdida diante do seu local ideal, distante do seu local ideal, distante do seu local de refúgio, na presença das demais ovelhas e na presença do seu pastor. Uma ovelha que estava perdida fora do local onde deveria estar. Mas Jesus prossegue com a parábola e acompanhe comigo no verso 8. E ele diz o seguinte, dando continuidade na explicação aos publicanos e pecadores, mas também, sobretudo, aos escribas e fariseus que murmuravam. E o texto prossegue. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido.
E eu vos afirmo que de igual modo, Jesus afirmando, que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma é uma moeda grega. E a parábola relata que a mulher possuía 10 dracmas, 10 moedas. Porém, ela perde uma dessas moedas dentro da sua casa. Então ela acende a candeia, ela vai iluminar o local para procurar, ela varre a casa e começa a procurar. E ela procura de qualquer jeito? Não. A minha Bíblia diz no verso 8 que ela procura diligentemente. Isto é, ela procura com zelo, com determinação, ela procura com cuidado, com prontidão, com persistência, até encontrar. Porque a minha Bíblia diz que ela procura diligentemente até encontrar. Ou seja, enquanto não encontrar, está de posse dessa moeda que estava perdida, mesmo estando dentro da sua casa, ela não vai parar. Porque ela procura com prontidão, com dedicação, com determinação e com persistência. No verso 9, o texto diz que ela chama as amigas, chama as vizinhas para se alegrar, pois tinha encontrado a moeda perdida. É motivo de festa, porque aquela moeda que estava perdida fora encontrada. Porque todas as dracmas, todas as moedas são importantes, e não é pelo fato de estar sob a guarda da sua casa que ela deixará que aquela moeda permaneça perdida. Não é porque está dentro do ambiente da casa daquela mulher que ela não vá procurar e fazer com que aquela moeda se sinta achada e esteja junto das demais moedas. E quando Jesus estabelece essa parábola, obviamente que quando Jesus menciona o termo ovelhas e o termo moedas, ele não está falando disso, ele está falando de pessoas. Pessoas que são importantes, pessoas que quando estão perdidas e são encontradas, há motivo de júbilo, há motivo de alegria, porque pessoas perdidas são importantes para Deus e devem ser importantes também para aquele pastor e para aquela mulher e para todos quantos têm consciência de que um perdido deve ser encontrado, deve ser achado e trazido novamente para a presença do Pai e para a presença daqueles que o cercam. Tanto a ovelha quanto a dracma apresentam características semelhantes, pois elas estão perdidas, a ovelha e a dracma, elas são encontradas, pessoas são chamadas para se alegrar, pois aquilo que havia se perdido foi encontrado, mas entretanto, apresentam circunstâncias diferentes. Preste atenção, a ovelha, ela estava distante, ela estava fora, estava longe das demais ovelhas, longe do seu refúgio e longe do seu pastor. E as pessoas são chamadas para ter essa consciência, porque aquela ovelha, apesar de estar distante e fora, provavelmente ela tinha consciência de que estava perdida. De que no deserto, longe das demais ovelhas e longe do seu pastor, não era o local comum, não era o local ideal para ela se estar. Já a dracma, a moeda, diferente da ovelha, que estava perdida fora, ela está perdida dentro de casa, dentro de um local seguro. Digo que próximo da sua dona, mas pode-se dizer não pertencendo à sua dona, porque a sua dona não sabia onde ela estava. Não estando nas mãos daquela ao qual deveria possuí-la. Tão perto, porém perdida. Perto de casa, ou dentro de casa, perto do seu dono, nesse caso da sua dona, mas ao mesmo tempo perdida. O valor da moeda, naquela época, se devia à efígie do imperador estampada na mesma. Por isso, realmente,
aquela moeda pertencia ao rei, porque tinha nela a estampa do rei. De igual modo, aquilo que outorga valor à alma do pecador é a estampa de Deus na vida do pecador. Quando aquele pecador tem em si estampado a figura, a essência, a salvação por parte do Senhor Jesus, aquilo outorga valor à vida dele e ele se estabelece como algo encontrado. Agora, quando ele não pertence ao seu Senhor, quando ele não é encontrado pelo seu Senhor, que valor ele tem? A quem ele pertence? A igreja entende a essência desse texto? Eu digo de maneira muito mais clara. E quando eu digo na mensagem dessa manhã, o que você esbanja, é de fato para termos uma consciência do que nós temos esbanjado através de nós. O que essas duas parábolas iniciais nos incitam a se preocupar é o seguinte: o que eu devo ter diante daquilo que está perdido, seja fora ou seja dentro da casa? É a preocupação, o cuidado. A gente percebe através desses dois seres aqui, a mulher e o pastor, o tomar a iniciativa de resgatar aquele que está perdido, aonde quer que seja, independente do nível de compreensão dessa pessoa, do quanto ela está perdida, seja fora como a ovelha ou dentro como a dracma, mas sim agir como esse pastor, colocar nos ombros, cuidar, ter zelo, porque toda vida perdida é importante. E eu não vejo no texto, em todas as parábolas, até mesmo a do filho pródigo, que nós leremos em breve, em nenhum momento, encorajamento por parte do Senhor Jesus a julgar a ovelha, ou até mesmo a moeda, trazendo aqui um paralelo para as pessoas, julgar as pessoas pela displicência, pelos erros, por ter se afastado do rebanho, por ter se distraído na caminhada, ou desprezá-la pelos seus pecados cometidos, como no caso dos publicanos e pecadores do texto, ou simplesmente julgar pela dureza do coração, mesmo estando próximos de Jesus, como no caso dos escribas e fariseus. Não. Jesus não nos encoraja a fazer isso, muito pelo contrário. Independente do pecado cometido, independente do caminho e das decisões tomadas durante a vida, os que levaram a se perder, tanto da moeda como da ovelha, o que Jesus nos encoraja não é julgar, nem discriminar, nem olhar torto, nem esbanjar antipatia diante daquele que caiu, muito pelo contrário. O que eu vejo através desse texto, e que me encoraja, sim, é ser determinado a buscar aquele que se havia perdido, independente daquilo que ele cometeu. E quando eu encontro, e quando ele volta, e quando ele é achado, as duas parábolas, e a terceira também, o que ela nos diz? Que deve haver júbilo, que eu devo chamar outras pessoas para celebrar, porque aquele que se havia perdido foi encontrado. Aqueles que andavam em trevas agora anda em luz. E é isso que os textos me encorajam a seguir. A satisfação e a alegria no retorno. Porque uma pessoa que estava perdida se arrependeu. Aquele que não enxergava, aquele que era cego, volta a enxergar. Aquele que estava perdido foi encontrado. Amém, irmãos? O texto é simples. É uma parábola tão simples que eu tenho que tomar mais cuidado, não em pregar, mas sim em não estragar. Porque o texto é muito óbvio, é muito claro. Mas Jesus vai além e diz assim no verso 11. Dando continuidade à explicação que dá aos fariseus e escribas murmuradores e aqueles que estavam sedentos de ouvir, os publicanos e pecadores. Continuou
Verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos seus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, veio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela época, e ele o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então, caindo em si mesmo, pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Até aí. Aqui nós temos uma terceira parábola, a parábola do filho pródigo, que os irmãos já conhecem. E há 3 personagens principais. O filho mais novo, que pede para o pai dividir a herança e segue seu caminho. O pai e o filho mais velho. Naquela época, a lei determinava que o filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 da herança do seu pai, porém, somente após a morte do seu pai. E quando o filho pede para que a herança seja dividida, é como se ele estivesse falando ao seu pai o seguinte: Pai, eu quero que você morra. É essa a mensagem que ele passa para o seu pai. E o pai poderia ceder somente através da sua graça e pela sua livre vontade, dar essa herança para o seu filho como um favor e não como um direito que ele possuía. E o pai faz isso. O pai cede. E o filho pega o dinheiro. E o texto diz que após alguns dias ele segue para uma terra distante. E lá ele dissipa todos os seus bens de modo dissoluto. Provavelmente, porque o irmão mais velho diz avante no texto, que ele desperdiça com meretrizes. Então esse filho mais novo, ele desperdiça os seus recursos com prostitutas, provavelmente devido ao seu comportamento imaturo, se aproveitam da ingenuidade desse jovem, e também cercado de amigos que possivelmente eram inimigos dilapidadores dos recursos daquele jovem, até que chega a determinado momento que ele chega à ruína. Ele perde tudo que tem e se vê no fundo do poço comendo com os porcos, passando necessidade. Trazendo um paralelo para a realidade, podemos muito bem simbolizar a atitude e as consequências através da vida desse jovem, a condição do pecador, antes de descobrir-se a si mesmo, que desperdiça os seus dons, as suas capacidades, os seus talentos, de modo impensado, em coisas sem o menor valor. Porque está cego, porque está perdido, e tudo aquilo que tem, desperdiça, e quando se vê, não tem mais nada. Eu vi uma mensagem outro dia, de um pregador, que ele falava o seguinte: tudo aquilo que a gente tem, longe da presença do Pai, tudo aquilo que a gente tem, que permanece de maneira temporal conosco, fora da presença do Pai, um dia vai acabar. Tudo aquilo que você constrói, em algum momento, distante da presença do Pai, você que tem consciência, em um momento vai acabar, vai sucumbir. E é justamente isso que acontece com a vida desse jovem.
A parábola tem como nome a parábola do filho pródigo. E ela é muito clara quando nós vamos destacar o termo pródigo, quer dizer esbanjar. Por isso, o título da mensagem dessa manhã é O que você esbanja? Quando nós olhamos para a vida desse filho mais novo, ele é um esbanjador. E quando nós estudamos esse jovem, é possível perceber que ele esbanja muito mais do que recursos financeiros. É possível perceber que ele esbanja imprudência. Olha a atitude que ele tem. Ele esbanja negligência, insensatez, falta de respeito pelo pai e pelo seu irmão, porque após o pai, a figura ao qual ele deveria obedecer é o seu irmão, e sequer ele leva isso em consideração. Ele esbanja uma falta e uma indiferença com preceitos e valores que deveriam ser seguidos. A esse jovem, ele esbanja a imaturidade e tantas outras coisas que nós podemos elencar nessa manhã, que estão forjadas no caráter desse irmão mais novo, um esbanjador, não somente de recursos financeiros, mas de tantos atos que o levam a tomar a atitude de pedir a herança do pai e de ter a sua vida levada à ruína. O filho mais novo é um esbanjador. E quantas pessoas, quando nós olhamos para a realidade, de repente vem alguém, algum nome à sua mente, de pessoas que poderiam ter um futuro brilhante, que poderia ter uma intimidade incrível com o Senhor, mas durante a sua caminhada se perdeu, porque foi um esbanjador de atitudes inconsequentes, e o que levaram essa pessoa a estar onde está hoje. Talvez venha alguém na sua mente, ou talvez seja alguém que está aqui nessa manhã, ou que me assiste pela internet, que caminhava bem, mas em determinado momento da vida, pediu a herança do pai, e começou a viver de maneira dissoluta, esbanjando negligência, insensatez, deixando valores e princípios de lado, que levaram à derrocata. É isso que acontece com esse jovem. Pessoas que se afastaram um dia da presença do pai, que o seu nível de espiritualidade começou a declinar, e aos poucos foi cedendo ao mundo, tornando secundário valores e verdade ao qual se tinha com convicção e que acreditava. Talvez, quem sabe, se não está como esse jovem, e o fundo do poço para esse jovem é comer com os porcos. Para esse jovem. O meu fundo do poço pode ser outra coisa, o seu fundo do poço pode ser outra coisa. De repente você não está no fundo do poço, mas caminha em direção ao fundo do poço, e é possível ver alguns sinais diante disso. A perda da família, a perda do emprego, o ceder a algum vício, seja ele qual for, bebida, droga, pornografia, adultério. Você sabe aquilo que te leva ao fundo do poço. Mas fato é que quando esse jovem se afasta da presença do pai, do relacionamento que ele tinha com o pai, ele caminha devagar até que chega ao fundo do poço. Porque o texto diz que ele vive de maneira dissoluta, provavelmente curtindo tudo que podia, agindo da maneira que não deveria, até que gradativamente ele vai e passa a comer com os porcos. Talvez alguém que me escuta nessa manhã se enquadre como esse esbanjador, esbanjando atitudes que eu afirmo com toda certeza que em algum momento o conduzirá ao fundo do poço, esbanjando aquilo que não se deve. Mas é interessante
o que diz no verso 20. Acompanhe na sua Bíblia comigo. Aquele jovem teve um insight. O Espírito Santo provavelmente o incomodou. E ele analisou a sua condição e percebeu que ele não precisava viver daquela maneira. E o texto diz que, levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esse texto, ele traz uma certeza absoluta. Aquele filho fez besteira toda a vida, mas quando o pai o avistou, o pai está de braços abertos. Mas o que vão falar, não importa, o pai está de braços abertos. Mas e os meus pecados? O pai está de braços abertos, mas o meu irmão não vai me aceitar dentro de casa. Não importa, o pai está de braços abertos. Amém, igreja? Essa é uma verdade. O pai não quis saber o que o filho fez, nem o que ele tinha vivido. Na mesma hora, o pai abre os braços para receber aquele filho, porque filho é sempre filho. E o pai ama o filho, independente daquilo que ele fez, das besteiras e da essência dele de esbanjar aquilo que ele tinha. Mas agora pode ser diferente, porque aquele filho mais novo se arrependeu. E as duas parábolas que antecedem afirmam com certeza que há muita alegria no céu quando alguém se arrepende. Que há júbilo e alegria quando alguém se arrepende. Quando aquele que está perdido é encontrado. Amém, irmãos? Tiago capítulo 4, verso 6, diz assim: ele dá a maior graça, Deus resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. E quando aquele filho mais novo se arrepende e o seu coração se enche de humildade, ele experimenta integralmente a graça do Pai. Em nenhum momento eu vejo o pai apontando o dedo para aquilo que o filho fez. Muito pelo contrário. O pai abraça aquele filho. Mas é possível perceber também, na continuidade do texto, vamos ler o verso 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Verso 25, preste atenção. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse filho mais novo esbanjava tudo isso que nós comentamos, mas é possível perceber também o que esse irmão mais velho esbanja no texto. Quando nós vemos a atitude, é possível perceber que o irmão mais velho também é um esbanjador. Onde percebemos através do texto
que o irmão mais novo pede a herança. E 1/3 daquela herança pertencia ao irmão mais novo. Os 2/3 pertenciam ao irmão mais velho. E o texto diz que esse irmão mais velho nos passa a impressão de que ele é conivente com aquilo, porque ele recebe a sua herança. Olha o que diz o verso 12. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: Pai, me dá parte dos meus bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. Ou seja, está no plural. Ele lhes repartiu. Repartiu para o mais novo e também para o mais velho. Ou seja, esse irmão mais velho, ele foi conivente, ele recebe parte da herança. Ele se indignou com a atitude do pai, que recebe o irmão com todo carinho. Diz mais, respondeu esse irmão mais velho: Pai, eu jamais transgredi uma ordem tua, o que era muito improvável. E ele estava transgredindo naquele momento, porque ele é convidado para entrar, mas ele não entra na casa para se alegrar com o irmão. É um hipócrita. Ele não se alegrou e nem se sensibilizou com o arrependimento do irmão. Esse irmão mais velho, ele esbanja uma série de atitudes. E quando olhamos para ele, podemos perceber que ele esbanja oportunismo, porque se aproveitou da herança do irmão mais novo para ganhar a sua também. Ele esbanja amargura, esbanja inveja, porque não se alegra e fica com ciúme e invejoso porque o pai dá um banquete, porque o filho que estava perdido é achado. Ele esbanja arrogância, esbanja um sentimento de superioridade, porque ele se acha mais importante que o seu irmão, assim como a atitude dos fariseus e escribas, se achando muito mais importante do que os publicanos e os pecadores. Por isso Jesus, de maneira clara e direta, traz à tona essas parábolas para colocar as pessoas nos seus devidos lugares. E esse irmão mais velho se assemelha aos escribas e fariseus. Esbanja também esse irmão mais velho imaturidade. Não tinha maturidade espiritual ou compreensão suficiente para entender aquilo que é mais importante. Esbanja falta de empatia, falta de compaixão, falta de liberalidade para perdoar. Como a gente vê isso diante dos religiosos? Aquele que estava perdido, aquele que se encontrava distante do caminho do Senhor, aquele que não desfrutava da presença do Senhor, mas um dia, quando ele chega no fundo do poço, ele pensa: devo voltar a me relacionar com o Pai. E quando chegam na casa do Pai, o que eles encontram? Falta de liberalidade para perdoar, falta de empatia, falta de compaixão, falta de amor, falta de abraço, falta de cuidado, de zelo, para dizer: volta, aqui neste lugar, você é bem-vindo. Mas eu fiz isso, esquece, você é bem-vindo. Mas eu pequei, não esquece, você estava perdido, mas agora você foi achado. Mas às vezes, a atitude que identificamos é a mesma dos escribas e dos fariseus e desse irmão mais velho. Você gastou todos os seus recursos com meretrizes. Você fez isso, você fez aquilo. Mas eu não vejo no texto nenhum encorajamento por parte do Senhor Jesus de julgar aquele que estava errado, mas não, de se alegrar por ter voltado. O que será que eu tenho esbanjado através da minha vida? Que esbanjador eu sou? Esse filho mais novo ou o filho mais velho?
Esse filho mais velho estava perto do pai, estava dentro da casa do pai, mas ele não possuía os predicados do pai, ele não vivia em conformidade com a vida do pai e com a vontade do pai, ele não expressava através da sua vida o amor do pai. Por isso, ele não entra, ele não se alegra, ele não se anima, não se regozija com aquele que estava em pecado, mas agora busca a santidade. Quantas pessoas se identificam com esse irmão mais velho? Estão na casa do pai, mas não agem como o pai deseja. Porque ser religioso, porque estar na igreja, porque vir domingo após domingo, e trabalhar na igreja, e trabalhar na casa do pai, assim como esse irmão mais velho fazia, não significa relacionamento com Deus. Porque ser um frequentador e assíduo e estar próximo do pai, não significa ser transformado pelo pai. Não significa que aquele indivíduo definitivamente tenha experimentado o arrependimento e tenha sido nele forjado o amor pelo próximo, assim como o pai encoraja esse filho mais velho. Mas ainda assim, o pai exala um amor inigualável e ele insiste para que verdadeiramente o filho mais velho entre na presença dele e experimente algo maravilhoso, para que ele se alegre com todos aqueles que são transformados e que estavam perdidos e agora são encontrados. O pai insiste, persiste com aquele filho mais velho: filho, estamos tão próximos, você está dentro da minha casa, mas eu quero um pouco mais de você. Eu quero que você se alegre com aquele que estava perdido e agora ele foi achado. Essa é a vontade do pai para nós. Mas eu disse que há 3 personagens principais: o filho mais novo, o filho mais velho, mas há também o pai. É possível identificar através do texto o que o pai esbanja. E é nessa referência que nós devemos nos ater nessa manhã, sobretudo. Porque quando a gente percebe a atitude do pai, e talvez nós formos trazer para a realidade, esse pai não serve como referência, e eu digo isso quando nós trazemos para uma realidade muito próxima. De maneira alguma, se o meu filho me pedisse: pai, vende tudo que tem e me dá a sua herança, eu não faria isso. Mas estamos falando aqui nessa manhã de um pai muito maior, que possui todas as riquezas, e que nos ama tanto, que ele nos dá a liberdade. Por isso, uma das coisas que o nosso pai esbanja é liberdade. Ele dá liberdade para fazermos aquilo que nós desejamos, mas ele esbanja também amor, esbanja compaixão, bondade, misericórdia, disponibilidade, porque o pai estava ali, de braços abertos, para receber tanto o filho que estava fora, quanto o filho que está dentro. O pai esbanja perdão. Através dessas parábolas, Jesus, na minha compreensão, quer demonstrar para os seus ouvintes, que são os publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas, que quando nós direcionamos o nosso olhar para essas pessoas, para os publicanos e pecadores, que assim como aquela ovelha que estava fora, que estava perdida, assim como esse filho mais novo, que estava totalmente distante da vontade e dos desígnios de Deus para a sua vida, eles podem se arrepender e encontrar amor, encontrar perdão e salvação na presença do Pai. E também, como os fariseus e escribas, tão próximos ali de Jesus, diz no verso 2, que eles estavam ali e murmuravam, estavam próximos de Jesus. Igualmente,
a dracma que estava perdida dentro da casa, mas não estava encontrada, não se encontrava achada, bem como o filho mais velho, que estava próximo ao pai dele, entretanto, não estava em conformidade, tampouco compactuava ou expressava o mesmo sentimento do pai, perdido dentro de casa, por que não perdidos dentro da igreja, como tantos outros. Obviamente, o fato de se estar na igreja não significa estar na presença do Pai. O fato de ser um religioso não significa desfrutar da presença do Pai e desenvolver um relacionamento com Deus. Por isso, Jesus, de maneira clara, através dessas parábolas, ele traz luz e esperança para aqueles pecadores, mas ele traz também a consciência de que há algo muito melhor do que ser um religioso e estar na igreja domingo após domingo. É verdadeiramente se relacionar com Ele. O filho mais novo, arrependido, assim como os pecadores, desfrutando da presença de Jesus. O filho mais velho, murmurando à porta de casa, assim como os religiosos, desprezando o amor de Jesus por aqueles que se arrependem. A verdade é que nessa manhã existe essa pergunta retórica, para que a gente possa se autoavaliar. E digo isso começando por mim. O que eu tenho esbanjado? O que a minha vida tem exalado diante daqueles que me cercam? O que eu posso aprender nessa manhã com essa parábola? Será que eu tenho vivido de maneira dissoluta? Fora? Será que eu tenho me enganado dentro e próximo do Pai? Ou será que eu posso ser muito mais parecido com o Pai, esbanjando aquilo que Ele deseja para a minha vida? É isso que o texto nos convida nessa manhã. Mas assim como aqueles publicanos e pecadores, escribas e fariseus, nós temos a oportunidade de aprender com Jesus. E uma das coisas que me incomoda e que me chamou mais atenção nesse texto, de repente tem te chamado outra coisa, é a questão de julgar o próximo. É a questão de não expressar o amor. É a questão de dificultar a volta daqueles que estão perdidos. De não amar aqueles que merecem, através da graça de Deus, ser amados. E como esse filho mais velho, muitas vezes a gente contribui para que isso aconteça. Mas por que não ser referência como igreja do Senhor? Eu já fiz tanta besteira, mas eu vou voltar para aquela igreja, porque lá eu sei que eu não vou ser olhado torto. Mas eu fiz isso, já investiram tanto em mim, mas mesmo assim eu caí, mas eu vou voltar para lá, porque lá eu sei que eles esbanjam compaixão, amor, compreensão, perdão, e lá eu vou experimentar esse amor. É isso que nós devemos esbanjar. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça nesse momento. Convido o louvor para chegar aqui. Eu queria que você conversasse com Deus nessa manhã. E pedisse a Ele que trouxesse luz à sua mente, te iluminasse para você entender o que você está esbanjando. E te mostrar de maneira clara o que você deve esbanjar. Converse com Deus nesses minutos.
Vamos ficar de pé. Espero que essa palavra tenha abençoado essa vida. Me abençoa durante essa semana, quando conversava com um amigo. A gente falava sobre esbanjar e ele citou essa possibilidade. Falou muito comigo. Espero que tenha falado ao seu coração também. Gostaria de orar pela sua vida nessa manhã. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender e de sermos transformados pelo Teu Evangelho. A Tua graça, Senhor Deus, nos concede diariamente a oportunidade de sermos servos melhores. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Senhor, eu sei que por diversos momentos e em diversas fases da nossa vida nos comprometemos a melhorar, a se dedicar mais, a assumir diversos compromissos. E nessa manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade, Senhor. Que não sejamos, Senhor Deus, afobados em querer fazer muito, mas que o Senhor nos ajude no pouco, para forjar em nós o caráter do Senhor, para esbanjar aquilo que o Senhor deseja, para que o nosso crescimento seja maduro e contínuo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos identificados como homens e mulheres que temem ao Senhor e esbanjam e exalam a essência do Senhor, Pai. Que vejam o Senhor Jesus Cristo através de nossas vidas e que possamos exercitar dia após dia a compaixão, o amor, a bondade, a misericórdia e o perdão, Senhor. Que em nós e a nossa vida possa levar alegria ao trono do Senhor, buscando sermos obedientes à Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua palavra alcance cada coração aqui nessa manhã e também aqueles que nos assistem pela internet, Pai. Derrama da Tua graça e do Teu amor, Senhor, sobre cada lar aqui representado, sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, Senhor. Ó Pai, que recebam consolo da parte do Senhor, Pai. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui nessa manhã, e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Querido, Deus te abençoe nessa manhã. Convido a estar à noite conosco também, para compartilhar a palavra de Deus e a trazer visitantes. Amém? Deus abençoe sua vida.